Oi, gente! Bem-vindos de volta. Every single day, I'm gonna make something. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco como foi a minha experiência aqui nos Estados Unidos na relação de adaptação na escola, essas coisas. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque agora, no meio do ano, é a época entre um ano letivo e outro, aqui nos Estados Unidos. Então, é a época que o pessoal, quem for fazer intercâmbio, se já tem uma família, tá se preparando, arrumando as malas. E quem não tem, tá em busca de uma família. E sempre tem aquele receio, né, de se vai ser, como que vai ser, se a pessoa vai, se vai se acostumar, ou então receio da escola. Bom, eu não tô fazendo intercâmbio, eu tô realmente morando aqui, eu vim com os meus pais, mas a experiência é basicamente a mesma, é quase a mesma. E antes de eu entrar na escola, porque eu cheguei aqui, eu fiquei, eu acho que um mês ou um mês e meio em casa, parada, até resolver os documentos, resolver os que tinha que resolver pra eu entrar na escola. Então, eu fiquei nesse mês e meio pesquisando bastante, procurando muito vídeo no YouTube em relação como que foi, ou de pessoas que moraram aqui, vieram pra cá pra morar, ou de pessoas que vieram fazer intercâmbio, como que foi a experiência deles na escola. Tanto na escola, tipo assim, é mais na escola, né? Em relação ao inglês, essas coisas. E eu não encontrei muitos vídeos, eu vi que muita gente não faz. Ou se faz, eu realmente não achei, mas eu encontrei sim vídeos de pessoas que me ajudaram bastante, que me tranquilizou, né? Mas a maioria dos vídeos que eu encontrava era de pessoas falando que é praticamente um bicho de 7 cabeças, ou de pessoas contando a sua experiência no primeiro dia de aula, que foi uma experiência de outro mundo. E eu tava com muito medo. E, bom, o meu primeiro dia de aula foi diferente de muita gente, porque muita gente fala, ai, meu primeiro dia de aula foi ruim, eu me atrasei, me perdi na escola. Eu realmente me perdi na escola. Mas, assim, cada um tem sua própria experiência, cada um tem seus objetivos aqui, e eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência aqui na escola. Bom, eu vim pra cá... Eu já falei isso. Quando eu ia entrar na escola, tava com muito medo, tipo, que material comprar, essas coisas. Eu comprei um binder, 2 cadernos e lápis, borracha, caneta, essas coisas. Não usei caneta, porque aqui eles só usam lápis. Eu tenho, inclusive, uma caixinha ali cheia de caneta, todas não usadas. Algumas eu até usei pra fazer resumo e tal. E agora, a gente vai voltar o ano e os professores pedem. Tipo, você vai lá no seu primeiro dia de aula. O meu primeiro dia de aula foi diferente de todo mundo, porque já tinha começado o ano deles. Gente, desculpa cortar minha cabeça, porque eu vou chegando pra frente. O primeiro dia de aula o pessoal já tinha começado, eles já estavam no ano. E eu cheguei na escola acho que 4 meses ou 3 meses e meio pra acabar as aulas. E... tipo assim, eu lembro que quando eu acordei no primeiro dia de aula, foi tipo, um choque. Tanto na questão de se acostumar a acordar cedo e tudo, porque eu fiquei um mês e meio parada em casa, acordando meio-dia, 2, 3 horas da tarde, dormindo tarde. E, tipo assim, da noite pro dia, eu tive que acordar 7h30 da manhã. Minha aula começa às 9, mas eu acordo 7h30 porque o ônibus passa aqui na frente do condomínio 8h30, 8h35, por aí. E pra eu me acostumar, né? Não pra me acostumar, pra eu me preparar, pra eu não me atrasar e tal. Então eu prefiro acordar um pouquinho mais cedo mesmo. 2 horas mais cedo da escola, mas é melhor pra me atrasar. Mas isso só durou a primeira semana de aula, porque na segunda semana em diante eu acordava 8 horas, entendeu? Aí eu acordei no primeiro dia de aula, tomei meu banho. Sim, gente, eu tomo banho todos os dias. Eu lembro que nesse dia estava um frio, na verdade não tava tão frio assim, mas tava bem frio, porque tava entre o inverno e a primavera, então tava no finalzinho do inverno, então tava bem
frio. Eu acordei, tomei meu banho, tomei café, peguei minhas coisas e fui. Quando eu cheguei na escola, eu tive que conversar com o meu counselor. Não sei se eu falei certo, se não falei, vocês entenderam. É o conselheiro. Cada aluno tem seu próprio conselheiro. E é basicamente a pessoa que te ajuda, né? Que te aconselha. O nome mesmo de diz é a pessoa que te aconselha dentro da escola. Então, eu fui lá, eu e minha mãe e a tradutora. E a gente assinou o termo de autorização. Porque na minha escola, a gente pega o computador, eles emprestam um computador. A gente aluga o computador pro ano inteiro por $50. E a gente assinou o termo de autorização, de responsabilidade, de cuidar do computador e tal. E fomos pra sala do meu counselor. Quando a gente chegou lá, ele já tava com o meu schedule pronto. O schedule é o horário. Nem sei se eu tenho o meu aqui, antigo. Devo ter jogado fora. Eu acho que eu joguei fora. Ou então, deixa eu ver se tá aqui. Eu joguei fora e ele me entregou um papel e que tava o meu horário. Eu tenho ali, mas o que eu tenho ali é do próximo ano e não é o schedule, é só a lista de matérias. E fala basicamente assim, na primeira aula, no período 1, você vai ter tal aula em tal sala com qual professor. Período 2, tal aula em tal sala em tal professor. Então, tipo, são 7 períodos. E, bom, na minha escola funciona o seguinte. No primeiro dia, você tem... Calma aí, que a minha amiga tá me ligando. No primeiro dia, No primeiro dia, no caso, é segunda-feira. A gente tem todos os 7 períodos. Na terça-feira, a gente tem o 1, o 3, o 5 e o 7, que são os ímpares. Na quarta-feira, você tem os pares mais os 5. Porque os 5 períodos é que você tem todos os dias, que é o que vai dizer qual é o seu lanche. E é o que você tem todos os dias. Então, na quarta-feira, a gente tem o 2, o 4, o 5 e o 6. Aí, na quinta, a gente tem os mesmos de terça. E na sexta, a gente tem os mesmos de quarta. Aí, eu cheguei lá, era terça-feira. Aí, a gente tava lá, conversei, peguei o schedule. Aí, eu fui lá pedir pra fazer a troca de algumas matérias que eu não queria fazer, pedi pra tirar algumas, acrescentar outras. Na verdade, eu só pedi pra tirar artesanato e acrescentar espanhol. E chamaram uma menina que é um amor. Ela me ajudou muito. O nome dela é Damares. Ela é americana, mas se eu não me engano, os pais dela são brasileiros. Não sei se não sei se o pai também é, mas eu acho que sim. Ela é americana, filha de brasileiro. E ela mora aqui, né? Aí me chamaram ela pra me ajudar. Porque ela fala inglês, português e espanhol. Então ela já tem... Ela não fala em português tão bem assim, mas ela era uma pessoa muito próxima. Uma pessoa que realmente poderia me ajudar muito ali na escola. Então ela foi, me mostrou a escola inteira. Me mostrou todas as minhas aulas que eu ia ter. E me levou pra minha aula de matemática. Cheguei lá na minha aula de matemática. O professor foi um amor comigo. Ele foi lá e me falou qual lugar que eu ia sentar. Tem algumas aulas que já tem o map da sala de onde cada um vai sentar. Eu acredito que ali já tinha, porque eu não sei como que foi no primeiro dia de aula. De fato, o primeiro dia de aula do ano letivo. Aí ele falou, você vai sentar aqui. Aí ele falou, me entregou a calculadora, falou, o seu número é o 20. Se eu não me engano, era o 20 ou o 19, não sei. E essa vai ser a calculadora que você vai usar até o final do ano letivo. Eu acho que a minha era 20. Então, tipo, cada um tinha um número de calculadora e essa era a calculadora que você ia usar. Aí ele foi lá, explicou a matéria, me entregou a folha de exercícios. Terminou a aula, eu fui pro meu 5º período, que matemática eu tinha o meu 3º e meu 4º período, mas naquele dia era o 4º. Não. Aquele dia era o 3º. Aí eu fui pro meu 5º período. Cheguei no meu 5º período, era espanhol, eu era o lanche B. Eu fui e... O que eu fiz? Ah, tá. A gente já tinha conhecido o professor no mesmo dia, só que mais cedo. Então eu cheguei lá, o professor falou, você vai sentar aqui, e ele moveu a sala inteira de lugar. Nessa hora eu fiquei desesperada, porque tipo, eu não falava inglês muito bem, então eu me comunicava com ele em espanhol. Tipo, em espanhol mesmo. Aí ele foi mandando todo mundo levantar. Aí chegou um menino do meu lado e começou a falar inglês. Tipo, eu entendi o que ele falou, só que eu não sabia como responder. Ele chegou e falou bem assim, bom, ele só ficou parado ali pra minha cara. Eu fiquei, tipo, eu acho que esse menino senta aqui, hein? Aí o amigo dele foi lá e me cutucou, aí perguntou
falou que o amigo dele sentava ali, aí eu olhei pra cara dele e falei, desculpa, eu não falo inglês. Aí eu perguntei se o menino fala espanhol, ele falou que não. Aí eu, tá, então seu amigo vai ficar sem sentar. Aí o professor começou a mover todo mundo de sala, de lugar, e eu fiquei lá sentada, eu fiquei tipo, gente, o que eu faço? Acho que o professor percebeu a minha cara de desespero. Ele olhou pra minha cara e falou bem assim, fica aí, não sai do lugar, não se mexe. Ele falou, não te movas. Eu falei, tá bom, não vou me mover, vou ficar aqui. Aí ele foi lá e me explicou algumas coisas da aula, né, como que funcionava, que tinha o diário e coisas da aula. E depois eu fui pro meu lanche, voltei pra ter o restinho da aula de espanhol e fui pro meu 7º período. O meu 7º período era moda e eu fui pra aula de moda e eu não, era a única professora que eu não, na verdade tinha 2 professoras que eu não tinha conhecido, que era ela e a de Health and PE, que é basicamente educação física. E aí eu cheguei lá, eu não tinha conhecido a professora ainda, eu cheguei pra ela e falei, oi, eu sou aluna nova, hoje é o meu primeiro dia de aula. Ela, tá bom, entra. Aí eu fiquei tipo, tá bom, né, vamos entrar. Entrei, aí todo mundo começou a vir falar comigo, e eu entendia bastante coisa que eles falavam, só que eu não sabia como responder. O meu falar sempre foi inferior ao meu escutar, ao meu entender. Aí eles perguntavam as coisas e eu não sabia como responder. Aí eu sentei numa mesa que tava só eu, até que uma menina e um menino, que é a Deja e o Spencer, me chamaram pra sentar na mesma mesa que eles. Aí eu fui, na verdade eles nem me chamaram pra sentar, eles só, tipo, perguntaram, né, qual era o meu nome, onde que eu morava e tal, e começaram a falar um monte de coisa que eu não entendi. Então eu deduzi que eles estavam me chamando pra sentar lá, só que depois eu percebi que não. Porque eu levantei, fui, puxei a cadeira da mesa deles, aí a menina falou, você pode sentar aqui. Falei, então tá bom, né? Aí eu sentei, eles ficavam me puxando o assunto comigo e eu não sabia falar. Até que eles foram pegaram o celular deles, aí foram na Siri, aí falavam, tipo, vamos supor, how are you em português. Aí a Siri ia lá e falava, ali traduzia pra eles. A gente foi começando assim. Aí até que a professora começou a falar um monte de coisa, ela explicou o que a gente ia fazer na sala de aula, eu fiquei tipo, não entendi, não vou fazer nada. Até que aí a professora, eu tava sentada assim, na minha, assim, viajando, todo mundo fazendo atividade, eu não sabia porque era a continuação de uma atividade do dia anterior. Aí a professora foi lá e me chamou, aí ela falou, você tem que fazer a atividade. E eu não entendi o que ela falou. Aí eu, hã? Aí ela repetiu. Aí eu falei, aham, tá bom. Aí a menina olhou pra mim e falou, você entendeu? Eu falei, não. Aí ela chegou pra mim e falou bem assim, colocou no tradutor falando que eu tinha que fazer atividade. Aí eu respondi, tá, mas eu não sei o que é pra fazer. Aí ela foi lá e me explicou o que era pra fazer, eu fiz, entreguei a professora e fui embora. Aí, tipo, foi basicamente isso. Não foi uma experiência muito ruim. Tipo, foi tranquilo, entendeu? Aí eu cheguei no 2º dia de aula e era o dia que eu ia ter educação física, que era o meu 6º período. E eu não tinha conhecido a professora ainda. Aí eu cheguei pra Damares, mandei mensagem pra ela e falei assim, você pode ir comigo no meu 5º período, no meu 6º período, porque eu não conhecia a professora ainda. Aí ela falou, posso, e pediu pra me encontrar com ela no office. Quando eu cheguei lá, ela me levou pra uma outra sala, que naquele dia ia ter homeroom, que é basicamente uns, acho que 5 a 10 minutos, que na verdade são 9 minutos, eles são muito exatos aqui, né? São 9, que quando a escola tem algum aviso pra te dar. Então, eles tinham que entregar algumas coisas lá pra gente. Alguma coisa lá que eu nem lembro o que é, que faz bastante tempo. Aí eu peguei, depois eu fui pra minha aula. E a gente tinha uma autorização pra sair mais cedo na aula do 5º período. Então eu saí 5 minutos antes de acabar o 5º período, aí a Damares foi lá e me mostrou onde que era a minha escola e tal, onde que era a minha aula, me apresentou pra professora, a professora foi um amor, falou bem assim, você pode sentar aí. Aí, tipo, gente, detalhe, entre o homeroom e o meu período 2, que era o período, minha primeira aula do dia,
Quando eu cheguei no corredor do meu período 2, a menina tinha uma brasileira, que é a Ana, ela tava me esperando lá. A Ana e depois veio a Karina. Aí, e tipo, eu tinha conhecido a Karina no sábado, sem querer. Porque eu estudo aqui e eu faço doce pra vender. No Brasil eu já vendia na escola, só que aqui realmente não pode vender na escola. Então eu faço doce pra festa e a Karina tinha comprado pro marido dela. Aí ela veio, buscou o doce e tal. Aí quando chegou na quarta-feira na escola, ela olhou assim pra mim. Eu não tinha reconhecido ela. Aí ela olhou assim pra mim. Eu te conheci. Aí eu... fiquei tipo assim, então, né? Aí ela, você aqui? Aí eu, nem lembrava dela. Ela falou, eu sou Karina, eu comprei os doces com você sábado. Eu, aí tá, elas me ajudaram lá na escola no meu segundo dia de aula. Depois eu fui pra casa. E fui continuando os outros dias. Então, tipo, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Realmente, o inglês não ajudou muito porque não existia. Mas eu fui me virando. As pessoas ficavam me perguntavam as coisas. Quando eu entendia, eu respondia. Quando eu não entendia, eu falava desculpa, eu não falo inglês. E aos poucos eu fui melhorando. Tipo, realmente melhorou bastante. E espero que tenha ajudado vocês. Porque eu realmente fiquei muito perdida quando cheguei na escola. Eu não entendia como que era o horário. Eu tinha anotado, só que eu não entendia como que funcionava. Hoje eu já entendo muito como funciona, entendeu? E eu sei que agora tem muita gente assim, ai, como que será que vai ser? E uma coisa que me ajudou muito é que eu vim com a mente aberta. Você tá vindo pra um outro país, conhecer uma outra cultura, pessoas novas. Você vai estar basicamente sozinha. Eu mesmo que eu tava com os meus pais, eu tava sozinha, pode-se dizer. Porque você chega aqui... Eu cheguei aqui só conhecendo os meus pais. E você vai chegar aqui, uma pessoa que vai vir fazer um intercâmbio, que vai vir só ela pra uma família de host family, e não vai saber, tipo, não vai conhecer ninguém, vai ser só ela e só ela. Porque quando você chega aqui, você perde as suas referências. No Brasil, eu era filha da Jaqueline e filha do Marcelo. Aqui, eu sou Maria. Que Maria? Maria. A que usa óculos, ou então Maria loura. Mas você acaba perdendo as suas referências que você tinha desde pequena. E você chega aqui, você tem que mostrar pro pessoal quais são as suas referências, entendeu? Você tem que basicamente adquirir novas referências. E você chega aqui, você tá sozinha. Então, se você não tiver com a mente aberta pra conhecer novas pessoas, pra conhecer uma cultura nova, pra conhecer uma família nova, não vai dar muito certo. Pode até dar certo, tipo, você pode até ter uma experiência bacana, mas não vai ser uma das melhores experiências. Então, uma dica que eu te dou é chegar aqui com a mente aberta e só deixar as coisas acontecerem. O nervosismo vai acontecer, realmente, mas sempre tem nervosismo pra tudo, né? Eu realmente fico nervosa pra muita coisa. Eu sou muito ansiosa. Mas... O que eu ia falar? Eu esqueci. Mas, gente, é isso. Vocês têm que vir com a cabeça aberta, com a mente aberta, disposta a adquirir, a aprender mais sobre a cultura do país, aprender a língua, conhecer novas amizades. E é isso que vai fazer o seu intercâmbio, que vai fazer a sua temporada aqui valer a pena. E é isso. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixem também sugestões de vídeo se vocês querem que eu conte mais alguma coisa. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.